Olá pessoal, tudo bem com vocês? Guilherme Shibata novamente aqui para mais um vídeo sobre literatura, sobre as matérias essenciais que você não pode deixar de conhecer, seja no primeiro, segundo e especialmente no terceirão, moçada, porque o cara tá indo fazer Enem, quem tá no cursinho também tá aí, ó, pum, né, bombando para fazer Enem, fazer os vestibulares, os principais vestibulares do país. Tudo bem com vocês? Bom, vocês já sabem, aquele meu convite, né, dioturno, para você que assiste de manhã, de tarde ou de noite, em qualquer momento, por favor, curta a nossa aula, espalha aí, coloca nas mídias sociais o que está achando, dá a sua opinião, faça, por favor, esse controle, esse feedback do professor. Eu preciso saber o que é que você está achando aí do outro lado. Combinado? Podemos fazer esse pacto? Eu capricho daqui, faço tudo isso aqui, preparo tudo, penso cada coisa, animadaço, né? Guardo energia para estar dando 100% para vocês. O melhor que eu posso dar na minha vida, as coisas que eu mais amo, certo? Eu deixei para vocês, né? É a literatura, é a arte, a música, tudo isso que eu, né, me entusiasmo, gosto e vejo todo dia, estudo todo dia com o maior prazer. É quase que, né, não é nenhum trabalho para mim vir aqui e espalhar isso tudo para vocês, para que você tenha o melhor desempenho no dia da sua prova, para que você consiga concatenar e entender como funciona o mundo das artes e como o mundo das artes pode te dar o lastro, pode te dar força para escrever melhor, para ajeitar as suas ideias melhor, para a sua redação ficar legal, para que você consiga, no seu mundo profissional, ter o melhor desempenho possível, né? Acho que isso que faz parte da educação e é isso que eu prezo com todos os meus colegas aqui, quando nós pensamos em fazer um curso online, vocês assistindo aí. Por isso que eu preciso de você, porque eu tô aqui, ó, bicho, na frente de uma câmera aqui, troço aqui, nem pisca para mim, nem olha para mim. Preciso que você converse comigo. Fala, professor, tá legal, aquela aula tá mais legal, aquela aula acho que você tava cansado, teu cabelo não tava legal nessa, gostei da tua camiseta. Fala comigo, isso, né, me incentiva, dá uma gasolina pro professor aqui, como eu quero que você sinta toda a energia que eu possa passar para você aí do outro lado, beleza? Tranquilo? Ó, vamos que vamos, galera. Hoje estou aqui, ó, uma camisa, né, em homenagem ao João Guimarães Rosa, o grande Rosa, certo? Grande Sertão Veredas, com essa caveirona muito louca aqui, que é essa vaca que simboliza, né, a ideia do vaqueiro, a morte, o capeta, né, o chifrudo aqui, o capeta. Quando a gente chegar lá na hora, né, no vídeo do Grande Sertão Veredas, com certeza a gente vai falar sobre isso. Tranquilo, galera, vamos que vamos. Hoje eu quero falar sobre o naturalismo com vocês. Já gravei um vídeo aqui sobre o realismo, e no realismo, a gente está, né, no século XIX, eu falei, tem alguns cursos que colocam tudo junto, estudam um movimento chamado realismo naturalista, certo? Eu prefiro, didaticamente, separar esses dois movimentos, mas eles têm muito em comum. Primeiro, esse olhar aguçado para o homem, para com o homem. Né? Eu estou observando o homem, as suas movimentações, os seus desejos. Entretanto, o realismo, né, o Machadão, que cara, daí ultrapassa qualquer etiqueta também, quando a gente está falando de um escritor dessa estirpe, desse tamanho. O Machadão tem essa coisa da sondagem psicológica, né? Essa subjetividade dos personagens, essa profundidade, tá? Por isso, né, a gente tem essa etiqueta para o Machadão de realista, mas ele supera qualquer etiqueta. Mas enfim, o Machado é um escritor realista dentro, né, do que a gente conhece como as escolas literárias brasileiras. Hoje eu quero falar sobre um viés um pouco diferente desse, que é o naturalismo. Professor, o que vem a ser esse naturalismo? Tá? Bom, uma moçada, intelectuais da área do direito, da área da literatura, da sociologia, se reuniram em torno dessa escola de direito do Recife, uma escola muito importante, né? Nós estamos no começo, no século XIX, nós temos duas escolas de direito muito importantes no país, que é a Escola de São Paulo e a Escola do Recife, certo? Elas têm diferenças, né? Quem for estudar direito e história do direito vai ver quais são, e a Escola do Recife era muito importante por conta dessas ideias que trazia, né, muito ligadas ao positivismo, ao darwinismo, ao determinismo,
tá? Então os caras estavam muito ligados em como o homem se comportava perante o meio que o cercava. Basicamente a ideia do determinismo é assim, como o meio que cerca um indivíduo, ou seja, um sujeito que nasce no bairro X ou no bairro Y, pode ser determinante para as suas ações, para o seu crescimento. E a gente sabe hoje, né, olhando essas ideias, tá, as ideias deterministas, que elas são um pouco perigosas se você usar exclusivamente esse olhar para, né, determinadas situações. Por exemplo, sujeito nasceu numa favela, sujeito nasceu no sertão. Então, o sujeito que nasceu na favela vai ter tais reações por conta do meio, ele vai ser um sujeito social mais propenso a crimes, e aí vem, né, muita discriminação, muitos preconceitos com relação à pessoa. O sujeito que nasceu lá no sertão vai ter tais e tais e tais reações, vai ser mais machista, vai ser isso, vai ser aquilo. E o sujeito que nasceu no Rio de Janeiro, no século XIX, lá na Zona Sul, vai ter outras, vai ser mais sofisticado ou tem tendências a X, Y, Z. Então, o determinismo vai trabalhar um pouco com essas pré-determinações, o que levou, né, a certos exageros, e hoje a gente vê com muita cautela esse tipo de ideia, que predetermina o homem porque ele nasce ou está relacionado com algum meio social, seja ele qual for, tá bom? Bom, mas nesse momento era uma ideia que dava muito entusiasmo às pessoas. Falava assim, o homem é um produto do seu meio. O homem é um produto das relações do seu meio. Bom, em certa maneira, eu acredito que o meio influencia muito as reações do homem, o jeito dele pensar, a sua cultura. Ele vai ser, em certa medida, um produto também do seu meio. Mas não é preponderantemente, né? Tem tantas coisas, e essa ideia parece tão acabada do determinismo, ou seja, é isso e é isso, que assusta, certo? É como se o homem não conseguisse, tendo nascido na região X do país, ou na cidade X, ou no bairro Y, ele sair daquele meio, não conseguisse se desvencilhar das pré-determinações que o meio lhe desse. E isso não acontece, né? Sim, o meio influencia a gente sabe disso. Se você nascesse em família X e não em família Y, seria diferente a tua cultura, seria diferente o teu modo de falar, o teu modo de ver as coisas. É claro que influencia. Entretanto, né, quando eu falo meio social e meio natural, né? Entretanto, esse é um dos fatores, e tem vários, N fatores, que nos determinam, as conversas, os amigos que você tem, as chances que você teve na vida, os livros que você leu, a música que você escutou. É muita coisa, né, que nos colocam na vida, que vai nos formando como sujeitos. Então, muita calma, né, quando a gente pensa nesse determinismo raso, nesse determinismo objetivo, científico, que queria o século XIX. Ele é perigoso em certo sentido até, tá, ok? Bom, mas esses caras estavam aí super entusiasmados com essas ideias. Um dos livros clássicos que você não pode deixar de carregar no seu coração para a prova do Enem é o Cortiço, do Aloysio de Azevedo, que a gente vai estudar aqui a partir de agora. Aloysio de Azevedo, 1857, 1913. Cara, esse cara tem uma importância gigante nesse período, tá? Bom, vamos pensar. Se o Machado estava pensando, né, no mundo subjetivo do sujeito, nas profundidades humanas, nas angústias, o Aloysio de Azevedo, né, e por consequência, como modelo, o naturalismo, está pensando muito mais na biologia humana. Então, as respostas biológicas do homem ao meio que o cerca, certo? Olha que legal, né? Se o realismo, tem uma frase muito famosa, se o realismo é a observação do sujeito, o naturalismo é a observação do sujeito com uma lupa. Eu quero ver como é que ele responde biologicamente às coisas, aos amores, ao sexo, ao tesão, ao cheiro, a tudo isso, tá? Nesse sentido, não fica só nisso, né, a importância do Aloysio de Azevedo, mas ele foi também o primeiro escritor profissional. O cara, velho, que encarou, falou assim, não, eu não vou ser senador e escritor, o Brasil tem muito disso, né, eu não vou ser funcionário público e escritor, eu vou ser só escritor. Então, né, além desse livro genial,
como o Curtiço que eu estou falando, ele tem um outro livro também muito importante chamado O Mulato. Mas vai ter outros livros de características completamente diferentes, que a gente vê que ele estava buscando ser um escritor profissional no sentido de venda. Eu preciso vender também, certo? Então eu quero fazer livros de ponta, livros que eu goste, né, que me interessam como literatura, e outra literatura mais vendável, mais perto do que a gente conhecia como romantismo, histórias mais doces, mais água com açúcar, para vender em volume, em quantidade, que era o gosto, né, das pessoas, o gosto médio das pessoas do século XIX. Então ele fez muito isso, tá? Quer um exemplo? Esse livro aqui, ó, Uma Lágrima de Mulher, tá? Né? E aqui as obras que a gente diz, né, clássicas dele, O Curtiço e O Mulato. Olha o bigodão ali do Luiz de Azevedo, tá? Influências do Zola, do Essa de Queiroz. Zola. Quem é esse cara? Bom, temos que falar desse homem porque ele é muito importante no século XIX, um dos principais autores do naturalismo, né, francês e do mundo. Tá? O Zola, ele tinha uma ideia que o romance deveria ser levado como a ciência a uma ideia de método. Nós precisamos de um método para observar e criar as histórias, né, e que essas histórias sejam fiéis a essa realidade que nos cerca, que ela nos apresente algumas teses. Então eram quase romances científicos. Eu quero observar, eu quero ver e vou trazer isso para a literatura, para o terreno da criação. Mas ele vai ter um fundo científico. Os caras gostavam muito, acreditavam muito na ciência, né? O romance experimental, científico, a realidade deve ser descrita de maneira objetiva. Germinal, a principal obra do Zola, é a história de uns sujeitos que trabalhadores de uma mina de carvão, que se reúnem em volta de uma mina, que vivem, na verdade, em volta de uma mina, e que ali trabalham. E é o dia a dia desses sujeitos, certo? Então você imagina, uma mina de carvão do século XIX, aquele troço de você entrar lá dentro, né, para tirar, né, o minério, papau joga para cima, tira, bota os carrinhos, bota no vagão, manda embora, tal. É esse mundo, né, podre, esse mundo assim de trabalhadores braçais, sem proteções trabalhistas, sem muitos direitos, né, que vão passar por uma greve, essa história de uma greve que vai ter nessa mina de carvão, que o Zola está interessado. E ele, sim, vive, né, essa experiência. Está lá, quando tem uma greve importante, o cara está lá examinando esses sujeitos, como é que eles se comportam, a maneira como eles falam, o que eles pensam. E isso ele vai descrevendo no seu romance chamado Germinal. A história é bem legal, já li esse livro, é bem interessante mesmo. E principalmente por conta dessa ideia de, né, a exploração do trabalho humano. Vamos lembrar, eu já falei, no século XIX a gente começa as discussões sobre, né, o socialismo vem crescendo, a exploração do trabalho versus o capital, o trabalho humano versus o capital, e o Germinal é um livro essencial para se entender esse período e essas ideias. Tranquilo, galera? Lá, personagem central, Lantier, propõe seus começos que entrem em greve. Vai ter uma greve e essa é a história. O Cortiço vai ter basicamente a mesma ideia. O Aloysio de Azevedo vai arquitetar o seu romance buscando as experiências na realidade, na observação da realidade. O Rio de Janeiro tinha vários cortiços no século XIX, e a observação deles, né, um realmente existia, ele foi lá e começou a olhar aquele pessoal, como é que eles se vestiam, como é que eles se comportavam, que música eles cantavam. E essa descrição desse populacho é fantástica, é muito legal, muito, muito importante para que a gente entenda, né, o século XIX. E claro, a partir dessas experiências ele vai, né, criar os seus personagens e, né, de certa maneira, colocá-los dentro da teoria, né, do determinismo, de teorias biológicas que o autor acreditava corresponderem a, né, certas frentes de realidade. Ok? Bom, já vamos falar sobre essa história. Costuma cair bastante o Cortiço na prova do Enem, então fique esperto, tá? O Cortiço é um livro de 1890, traça um panorama da vida dos pobres no fim do Segundo Reinado, fim do século XIX, portanto, tá? Vai descrever as moradias populares, os cortiços. Já ouvi falar, pô, essa casa parece um cortiço, velho, né? O que acontecia? O pessoal, vamos lembrar, o Rio de Janeiro
era a sede da corte, a capital, portanto, do país, né, do país e do reinado, né, por um bom tempo ficou com um rei hospedado em sua cidade. Os reis foram embora, mas a cidade cresceu muito. E cresceu, e muita gente começou a ir para o Rio de Janeiro. Então é uma cidade que vai se inchando. E você sabe que as moradias vão rareando, o dinheiro é escasso e os cortiços vão começando a ser montados, né? Cortiços que depois da higienização do Rio de Janeiro, né, das reformas pela qual a cidade passou, foram extintos, né? Extintos ou tentaram extinguir esses cortiços e as pessoas foram morar mais ao largo, certo? Dizem isso vai começar com, né, vai dar início à construção das favelas. Então você tem que sair da cidade, onde você está entulhado nos cortiços, e vai começar a subir o morro, vai mais para longe, Cidade de Deus. Quem assistiu o filme Cidade de Deus sabe, né, a história, como é longe aquilo lá, e o pessoal não tinha nada naquele lugar. Né, o pessoal vai morar em bairros afastados. Começa a história das favelas, a favelização do Rio de Janeiro. Beleza? Nessa história, moçada, a gente vai ver um viés muito interessante, que é o europeu que vem para cá, o português, né, que vem para o Brasil, e o brasileiro. Na conta, né, na ideia do nosso Aloysio de Azevedo, o brasileiro leva uma certa desvantagem. Né? Ele não tem estudo, não tem o gen de nascença daquele europeu que é muito mais culto e muito mais inteligente. O Brasil, né, os brasileiros são explorados pelos portugueses. A história do cortiço é a história de um homem que enriquece à custa dos brasileiros, né, nas costas dos brasileiros. Um homem muito, né, ligado ao dinheiro. João Romão gosta de dinheiro, ama o dinheiro. Vem para Portugal, começa a trabalhar numa vendinha, certo? João Romão começa a trabalhar numa vendinha, e lá pelas tantas ele tá aqui, né? Já deixa eu abrir esse slide para vocês. João Romão ali, negociante português. Lá pelas tantas, trabalhando nessa vendinha, vendendo bebida, vendendo, né, qualquer coisa, trabalho de mascate, o chefe, né, o dono do bar, vende a propriedade para ele daquela venda, certo? E aí ele começa a trabalhar. Esse homem, o sonho dele, né, é enriquecer. É sensacional a figura do João Romão. Eu gosto bastante desse livro, né? A figura do João Romão é a figura da ambição, de um homem que gosta de dinheiro, que quer ganhar dinheiro, que quer crescer na vida. Certo? Não no bom sentido, mas no sentido materialista mesmo. Tudo ele vê dinheiro, tudo ele quer ver vantagem. Tá? E lá me lembra muito, né, deixa eu fazer um parênteses aqui, o personagem Paulo Honório de São Bernardo. Quando eu estou na aula de São Bernardo, eu falo do João Romão. Eu acho os dois personagens sensacionais. Ele tem essa coisa, essa caracterização de serem personagens que coisificam qualquer relação. Relações de amor, de amizade, tudo é coisificado, tudo é quantificado por conta da grana, tá? Então, João Romão, grande personagem da literatura brasileira que você tem que conhecer. Ele é um negociante português, vai crescendo, a vendinha aqui, a vendinha lá, ele compra uma casinha, começa a alugar para o pessoal. Perto da sua venda, tá estabelecida uma pedreira. Pedreira é o quê, moçada? Aquele lugar onde as pessoas vão lá trabalhar, quebrando pedra para formar, né, uma pedrinha desse tamanho que vai fazer os calçamentos da cidade. Então, é um lugar onde se vende pedra. Como você deve imaginar, não é um trabalho assim, né, de exaltação, não é um trabalho de gente rica. Claro, é um trabalho de gente pobre que está lá precisando de emprego e vai fazer isso daí. Bom, essa pedreira vai crescendo, a venda do João Romão vai crescendo, e ele começa a investir em algumas casas para alugar. Só que essas casas são, né, casas para pessoas pobres e tal. Aquilo vai subindo e vai virando um cortiço. Então ele ganha na venda e ganha, né, vendendo comida, torresmo, cachaça, tudo para essas pessoas, e ganha no aluguel das casinhas que ele vai construindo ali. Tá rico, homem, tá rico, né? Ajuda ele uma mulher, né, chamada Bertoleza, que é uma ex-escrava. Na verdade, uma escrava que ele fala assim, vou comprar sua alforria. Né? Ela tem um dinheirinho, ele faz um negócio com ela, fala assim, Bertoleza, eu vou te ajudar, me dá esse teu dinheirinho que eu vou completar e daí você trabalha para mim, tá? E eu vou comprar a sua alforria. E ele vem com uma carta falsa, dá para ela, na verdade ele rouba o dinheiro dela.
Ele é amante dela, mas também não está se importando, né? Ela ajuda ele, eles crescem numa vida quase que junta, quase um casal, certo? Mas ele está interessado o quê? Em se aproveitar dela, né? Até gosta dela ali, quando ela ajuda ele, mas ele quer mais é ajuda. Quando ele não precisa dela, ela descobre que ele deu uma carta de alforria falsa para ele e na verdade ficou com o dinheiro dele. Ele chama, ela é uma escrava fugida, ele chama o proprietário dela para vir buscá-la. Então é uma cena bem, né, que dá uma raiva do João Romão. Fala, pô, que cara sacana, sacaneou com a Bertoleza. A mulher ajudou ele a crescer, a fazer as coisas e o cara faz isso, né? Outro sujeito que aparece ali, né, português também, nessa dupla nacionalidade que a gente fala do português, que vem para o Brasil explorar, e o brasileiro que é explorado, né? É o Miranda, que é dono de um sobrado. Moçada, um sobrado no século XIX, naquele lugar, é tipo um palácio, certo? Então o João Romão, ele tem tudo, né? O João Romão, para mim, é o principal personagem. Tem outros, né, personagens muito interessantes, mas o João Romão é o que mais me chama a atenção. Por quê? Porque ele olha esse sobrado e fala assim, pô, eu queria um troço desse. O Miranda é um português, né, que vem para o Brasil, tem lá as suas cartas de nobreza, que ele fala que é nobre, que ele quer ser nobre, que não sei o quê, não sei o quê. E o João Romão olha aqui e fala assim, pô, desgraçado, né? Ou seja, João Romão tem tudo, tem grana agora, tem dinheiro, mas ele não tem, né, esse status de nobreza, não tem esses refinamentos que aquele homem, também português, tem. E ele fica com uma inveja desse cara. Tem um episódio, né, tem uma cena muito interessante em que o Miranda chama o João Romão para ir até a casa dele. João Romão bota uma roupa que ele não está acostumado, um fraque, essas roupas de gente rica, certo? Se prepara e vai lá. E claro, passa vergonha. O Miranda sabia, convidou ele para passar vergonha mesmo, para tipo, coloque-se no seu lugar. Ele não sabe comer aqueles canapés, né, não sabe tomar vinho chique, não sabe nada. Ele é um homem grosso, né, que viveu a vida para conseguir dinheiro. Mas depois de conseguir dinheiro, o que ele precisa? Ele precisa dessa finese. E ele não consegue. E daí ele fala assim, vá pro diabo esse troço, eu não quero esse troço. Né? Se dá mal com aquilo, certo? Bom, em volta desse mundo aí, tem vários personagens que vão se criando. Outro personagem interessante é a Rita Baiana, que representa essa brasilidade, né? Várias pessoas se apaixonam por Rita Baiana, Jerônimo é uma delas, que é um português, e ela vira a cabeça desse cara, tá? Um português que vai se abrasileirando. E o legal nisso, vamos pensar novamente nas características do naturalismo, é como esse homem, né, que chega de olho azul, cabelo loiro, português, no Brasil, começa a entrar em declínio moral. Porque a ideia do naturalismo, lembra disso? É justamente que o homem vai sofrer influência do seu meio, e se o meio é fétido, se o meio é podre, se o meio é corrompido, como é, né, o do Curtiço, as pessoas parecem animais, elas se encaram como animais, elas transam como animais, esse meio fétido vai fazer com que as pessoas entrem em declínio. E é isso que vai acontecer com esse português aqui, né, chamado Jerônimo. O Firmino é um capoeirista, velho, que também gosta da Rita Baiana. A Rita Baiana, velho, a Rita Baiana é a brasilidade, é a sensualidade, é o sexo, né, exalando. É a ideia de uma mulher brasileira com o corpo lindo, bonito, forte, que com a sensualidade da dança, ela gosta de dançar, o pessoal lá toca, né, o som, é bem legal as descrições das rodas de samba, as rodas de viola, de moda que rolam ali, e a Rita Baiana arrasa, todo mundo fica assim, uau, né, e a gente vê a descrição do cheiro das pessoas, tal, então o acasalamento é quase animal, né. A gente tem um termo para isso, essa ideia de zoomorfismo, do homem parecer um animal, tá? Então o acasalamento, o sexo é quase que levado aos extremos da pura biologia, como se não tivesse nenhuma ideia de culturalidade no meio, é só animalesco, né? É só sentimento de cheiro, de pegar, de tocar, ok? Então tá bom, galera. Bom, final, né? Essa história vai rolar, vai ter muita coisa lá dentro, as pessoas vão se relacionando, vão guerreando, vão se amando, e lá pelas tantas vai ter um incêndio, né, no Curtiço. O Curtiço é destruído. E aí você pensa, putz, João Romão ficou na pendura. Não, João Romão tinha um seguro lá, deu um jeito de pegar essa grana e
encerrou com aquele cortiço e foi investir em casas menos populares, mais ricas. Por quê? Porque ele queria começar a alugar para gente menos modesta, gente mais rica, que começa a chegar na capital, certo? Para trabalhar. Então, vou pegar e vou alugar para um funcionário público e tal. Ele vai mudar, né, no final, a sua clientela, tá? Então, deu tudo certo para o João Romão, ok? Beleza, galera? Né, temos outras personagens aqui, a Pombinha, que tem uma relação homossexual, né, com a Leone também, né, vamos lembrar, a gente vai ver isso também em outro livro, que as relações homossexuais eram tidas como um desvio de caráter, uma doença, né? O que a gente não vê, obviamente, né, hoje. Mas nesse momento, sim, né, são desvios comportamentais, essas relações entre duas mulheres ou dois homens. Características outras, o narrador onisciente, antropomorfismo, certo? Que é transformar o cortiço num personagem, e o zoomorfismo, que é transformar as personagens em animais, em características animais, dar às personagens características animalescas, certo? O suor, a vontade, né, de cheirar o outro, tal, tudo rola ali. Então, ó, exemplo de antropomorfismo, os olhos do cortiço se abrem. Cortiço tem olho? Não, mas é como se as janelas, a vida, o olhar do cortiço se abrisse. É como se o cortiço tivesse vida. Isso é antropomorfismo. Isomorfismo, né, é o contrário, certo? Transformar os personagens com características animalescas. A sexualidade também ali é muito latente. E vamos que vamos, moçada. Eu vou ler alguns trechos aqui para a gente ir caminhando com essa aula. Vamos lá. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma sentada 7 horas de chumbo. Né? Lembra? Legal, né? Antropomorfismo. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo, daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco. Moçada, olha que doido, velho. Né? Então, daquele lugar, daquele cortiço, começa a sair pessoas como se fossem larvas do esterco. Isso, né? Essa é uma boa citação e exemplo do naturalismo, né? É como se daquela terra, vejam como ele leva a termos biológicos, né? Ó, daquela terra encharcada, daquele lugar, começassem a sair larvas e minhocas, e aquilo eram as pessoas. Aquilo é o cortiço e aquelas são as vidas que ali se levam. Pô, é forte esse trecho, né? Super bacana. Vamos lá, tô lendo 3 trechos, porque esse livro, galera, nós vamos gastar tempo, que ele é importante, tá? Vamos lá. Também cantou, e cada verso que vinha da sua boca de mulata era um arrulhar choroso de pomba no cio. Bom, a gente tá falando aqui, galera, da Rita Baiana, tá? E o Firmo era o namorado dela, o capoeirista. Bêbado de volúpia, enroscava-se todo ao violão. E o violão e ele gemiam com o mesmo gosto, grunhindo, ganindo, miando, com todas as vozes de bichos sensuais. Viu? A zoomorfização, né? Transformar o Firmo num gato que está ali, né? Miando. Gemiam mesmo, grunhindo, sensuais. Num desespero de luxúria que penetrava até o tutano com línguas finíssimas de cobra. Legal, massa, né? Pô, galera, quer um livro legal para ler? Tô precisando de ler alguma coisa. Experimenta esse livro, eu acho bacana, né? Mas vai com esse olhar, com esse contexto que eu te falei. Ele é muito interessante para a gente entender essas ideias, né, que o século XIX estava empreendendo, estava jogando para o mundo. Ok, felizes? Massa, gostaram? Escreve aí, professor, gostei da aula de naturalismo. Ou, professor, dá para falar mais disso, ou falar mais daquilo, explica melhor isso. Vai lá, né? Bota um curtir aí, fala comigo. Ok? Vamos lá. Raul Pompeia, o Ateneu. Outro livro, agora que a gente vai um pouquinho mais rápido, tá? Raul Pompeia também, já vi cair no Enem, esse livro vai contar uma história, né, interessante, que a história é uma história de o que a gente chama de romance de formação. Os alemães cunham esse texto, cunham esse conceito de romance de formação, que é quando um homem e uma mulher, né, geralmente homem, né, mulheres a gente começa a ver agora,
construírem esses romances de formação, vão falar sobre seus períodos de formação, formação moral. Romance de formação diz respeito à formação moral, à formação do sujeito. Então, quando ele era pequeno, a relação com o pai, a escola onde ele foi estudar e todas essas coisas. Tá? O Raul Pompeia propõe nesse livro chamado Ateneu um romance nesses moldes. Bom, vamos falar um pouco do Raul. Raul, 1863, 1895, abolicionista e republicano, né? Lembra que eu falei, o século XIX tem dois grandes temas, né? Se a gente vai ter escravo ou não vai ter, se a gente vai romper com esse, né, com esse desagrado histórico que a gente teve, ou não, e a questão da monarquia ou da república. Vocês viram o lado que toma o Raul Pompeia aqui, tá? Bom, teve uma treta interessante, todo mundo fala sobre isso, não posso deixar de citar, com o Olavo de Bilac, num artigo de jornal, né, o Olavo fala mal dele, os dois se atacam, tal, um chama o outro, né, de broxa, homossexual e não sei o que, os caras se agridem pra caramba. Bom, no final de tudo isso, né, muito louco, Raul Pompeia comete suicídio, tá? Morre de forma violenta, se suicidando. Massa? Bom, vamos em frente, galera, que não é, né, o suicídio do cara que nos interessa, só estou falando isso por título de curiosidade. O que interessa é essa grande obra, né? Poxa, cara, eu demorei para descobrir esse livro. Esse livro é demais, velho, o Ateneu, tá? Bom, tá lá, já falei para vocês que é uma obra de sugestão autobiográfica, ou seja, tem muito do próprio autor nesse livro. O personagem central é um rapaz chamado Sérgio, que a gente vê como alter ego, ou seja, né, o próprio Raul Pompeia. Ele vai estudar num colégio chamado o Ateneu, tá? Quando moleque, quando ele tem 11 anos de idade, os pais dele mandam ele para esse colégio, aqueles colégios que o cara fica o dia inteiro, né, estudando lá, dorme lá, enfim, se cria lá, tá? E o interessante desse livro é como, né, um livro naturalista, ele vai mostrar esse meio violento entre as crianças. O narrador já é um narrador que fala de suas reminiscências, de suas lembranças. Portanto, é um narrador adulto, certo? Falando da sua experiência, da sua formação enquanto jovem. E foi uma experiência não lá muito agradável. Por quê? Ele chega no meio, certo? Aquela escola fechada, pesada, com regras disciplinares muito fortes, onde o sujeito está lá, tem que dormir, tem que fazer isso, comer aquilo, tem horário para tudo, e ele não se adapta muito àquilo. E o principal que ele vai mostrar, né, é aquela coisa da violência entre as crianças. Os moleques são ruins, velho, né? Quem tem filho sabe dessas coisas, né? A gente vê, às vezes fica surpreso, né, quando o filho faz alguma coisa ruim pro outro. A questão da vingança, a questão de não emprestar as coisas, a gente fala, pô, né, que sujeitinho, porque criança na TV parece tudo bonitinha, tudo legal, né, tudo amoroso, mas não é assim. Criança, como os adultos, é um ser humaninho, né, que fica ali e que tem tudo dentro dela, tudo em germe, né. A gente tenta educar para que façam as coisas da melhor forma possível, né, mas sempre tem essas escapatórias, a gente vê ele sendo egoísta, vê ele sendo vingativo, tal. E é de assustar às vezes. Bom, aqui a galera tem 11 anos, velho. A escola como mundo. Então, a gente pega esse microcosmos, tá? Que é a ideia do novo Ateneu, esse microcosmos, e repensa, e pensa, né, o cosmos, né, o mundo maior, ou seja, a nossa sociedade. E aí tá lá, né, a competição, a disputa, a inveja, a vingança, certo? Destaque para esse diretor, né, o Aristarco Argolo, figura de poder, é o homem que massacra aquelas crianças, né? Diz o que eles têm que fazer, diz o que eles não têm que fazer. Me lembra muito os filmes do espanhol lá, já lembro, nossa, calma aí. Tem um filme dele com o Gael Garcia Bernal. É o mais famoso espanhol, gente. Calma aí. Será que eu não estou conseguindo lembrar agora? Eu odeio quando eu tenho que lembrar alguma coisa assim de supetão e esqueço. Calma aí, paciência. Almodóvar, certo? Cara, absurdo, é isso que você esqueceu? Sim, o Almodóvar. Né? Ele tem uns filmes muito legais. Um se chama Tudo Sobre Minha Madre, Tudo Sobre Minha Mãe, onde tem um moleque, né? Eu não sei, acho que é esse, sim. Seminarista, depois ele vira um transexual, mas vai falar sobre os abusos que ele sofreu na idade de criança, quando ele estudava numa escola
de padres seminaristas. É um filme super, né, chocante e tal, critica muito esses abusos que a gente viu agora, tem escândalo nos Estados Unidos, né, o Papa resolveu tocar nessa ferida, né, o que o outro Papa, o alemão, não estava muito afim de olhar, o Papa agora argentino, o nosso querido Francisco, né, falou assim, a igreja tem que assumir seus erros, um dos erros é esse. Tem abuso de menor dentro dos seminários, né, tem torpeza, tem sacanagem. O Ateneu me lembra muito isso, cara. É assustador, assim, né, essa coisa da violência, do adulto massacrando as crianças. Né, no livro até não tem esses abusos sexuais, mas fala muito de abuso psicológico. Certo? Então é um livro que desperta isso, dá pra gente fazer esse paralelo com ele, e já te dei outra referência. Eu falei pra vocês, moçada, o que eu melhor posso te dar é referências. Então assiste. Não conhece o Almodóvar, meu? Vai atrás. Deixa eu escrever o nome dele aqui. Eu não sei se tem um A ou tem um O aqui. Procura Almodóvar. Acho que é um A, tá? Procura com os dois, ok? É facinho de achar, super famoso e tal. O livro que eu falei é tudo sobre... o filme que eu citei para vocês é tudo sobre minha mãe. Certo? Eu acho que é esse. Se eu tiver errado, você escreve aí embaixo também. Professor, não é esse. Mas aí você procura e fala, o filme correto é tal. É porque tem tantos filmes do Almodóvar, eu assisti tantos filmes dele, mas eu acho que é esse sim que o Garcia Bernal faz, que ele vai atrás de suas memórias de infância e vai encontrar os problemas dele lá no seminário onde ele foi educado. Ok? Almodóvar, tudo sobre minha mãe. Aconselho você também a assistir o Fale Com Ela. É o filme que eu mais gosto dele. Fale Com Ela. Cara, tem uma encruzilhada moral nesse filme, eu não vou adiantar nada. Sensacional. Cara, esse cara, você não conhece, tá dada a dica da aula hoje, hein? Tem que conhecer. Legal, galera? Romance de formação, já falei. Vamos para o texto. Vamos ler um trechinho aqui. Vais encontrar o mundo, disse meu pai, à porta do Ateneu. Então, imagina, né? O pai, né, falando para o filho. Ô filho, Sérgio, você vai encontrar o mundo nesse colégio, tá? Coragem para a luta. Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia num gesto das ilusões de criança educada exoticamente na estufa de carinho que é o regime do amor doméstico. Ou seja, em casa você tem amor, lá fora você tem porrada, né? Diferente do que se encontra fora, tão diferente, que parece o poema dos cuidados maternos, um artifício sentimental, com a vantagem única de fazer mais sensível a criatura à impressão rude do primeiro ensinamento, têmpera brusca da vitalidade na influência de um novo clima rigoroso. Lembramo-nos, entretanto, com saudade hipócrita, dos felizes tempos, como se a mesma incerteza de hoje, sobre outro aspecto, não nos houvesse perseguido outra hora e não viesse de longe a enfiada das decepções que nos ultrajam. Uau! Você vai encontrar aqui, né, nesse lugar, o que o mundo lá fora também vai te proporcionar. Ou seja, muita porrada, né? Essa é a verdade, muita porrada. Galera, para fechar esse vídeo, rapidamente aqui, quero deixar citado aqui um autor um pouco menos explorado que esses dois anteriores, que é o Adolfo Caminha. E um livro, que parece ser o livro mais interessante dele, com certeza, né, o livro que a crítica aponta como mais interessante, que é O Bom Crioulo, de 1895, que conta a história do Amado e do Aleixo. O Amado é um negro forte, né? Os dois são marinheiros e trabalham num navio chamado, numa embarcação chamada Corvela. E os dois vão se apaixonar, né? O Aleixo é um loirinho, olhos azuis, ele tem feições afeminadas, né? Vamos lembrar, eles vão ter uma relação homossexual, e isso é um desvio nesse momento. Isso é um desvio de caráter. Então, se um dia no Enem te perguntarem, eles veem isso como um desvio? Sim, né? Hoje nós não vemos. Certo? Hoje nós não vemos como um desvio biológico, um desvio social, um desvio de caráter moral. Não, a gente não vê, né, como isso. Entretanto, no século XIX, se via com muito preconceito isso, ok? O homem é visto como um animal sem livre-arbítrio. Então os dois se apaixonam animalescamente. Né? E o livro vai discutir essas preferências e perversões sexuais, tá? O determinismo, como, né, nos outros livros a gente vê, o meio vai determinar isso, tanto que os dois estão no navio, se apaixonam,
o molequinho, né? O bom crioulo é assim, ele tem esse nome porque ele trabalha muito bem. Mas ele tem um problema, o bicho bebe, né? E aí começa a se apaixonar por esse menino, loirinho, bonito. E os dois estão ali naquele meio e viram namorados, certo? Né? Ele vira o Aleixo, na verdade, vira quase que a fêmea, vamos falar nesses termos grosseiros, mas é como o livro vê ele, né? Como uma fêmea do bom crioulo. Depois eles saem desse meio, né? Que é o meio ali, né, promíscuo, né, do navio, e vão para o Rio de Janeiro, vão morar num pensionato lá. E aí o Aleixo começa a se apaixonar, desculpa, o Aleixo não, isso, o Aleixo. O Aleixo começa a se apaixonar pela dona dessa pensão, que é a Carolina. Então ele, né, ele deixa de ter relações com o homem para ter relações com uma mulher. É como se o meio melhorasse. Aquele meio antes, né, fechado entre aqueles homens, né, levou ele a esse desvio de caráter, que depois foi corrigido, né, quando a gente pensa no Rio de Janeiro, na cidade, onde ele reencontra o espaço e se apaixona. Se apaixona não, né, mas vai ter relações com uma mulher que também o está explorando sexualmente, na verdade. Certo? Moçada, muito cuidado, eu estou botando várias aspas aqui para você entender, né? Essa discussão é uma discussão do século XIX, um olhar do século XIX, você tem que saber isso, certo? E se te perguntarem, você vai responder exatamente isso. Mas se você, né, tiver que falar sobre isso e o mundo, né, contemporâneo, é claro que o papo é outro, é claro que isso não é visto como um desvio, né? É claro que isso não é visto como uma aberração, nada mais disso, né? O direito dos parceiros homossexuais estão aí, estão crescendo, estão garantidos, a sociedade já não tem tanto preconceito, é óbvio que há preconceito e de monte ainda, mas não vem mais as pessoas com aberração, cada vez mais eu vejo parceiros homossexuais na rua andando de mãos dadas, e enfim, cada um respeita a liberdade do outro, né? Lembra que eu sempre falo disso? Para que seja respeitada as suas liberdades aonde lhe interessar, certo? Então, muito cuidado para entender o contexto dessas afirmações. Beleza? É isso aí, galera, tá? O ambiente sólido, bom crioulo, ex-escravo, vai trabalhar na marinha, no corveta, já falei sobre isso, e era o meu último slide. Era isso que eu precisava falar para vocês hoje. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo feedback, né? Se você não fez ainda, é o momento, acabou o vídeo, né? Para o vídeo, vai lá, dá um joinha, me manda um abraço, fala quem é você. Legal, ó, hoje eu vou fazer uma nova proposta. Me fala no que é que você quer, qual concurso, qual o sonho que você tem aí, né? Qual é o vestibular que você quer passar? O que você quer ser quando crescer? Você quer passar em medicina, em direito, em engenharia? Fala pra mim, o que você acha? Tô esperando. Beleza? Se apresenta, fala, professor, eu quero passar em tal. Tô aí, tamo junto. Precisando de mim, é só falar. Um grande abraço para vocês.